Eu sou André Biciatti. Esse trabalho é em cumprimento à disciplina História de Minas do curso de História na UFOP, do professor Francisco. De prostituta a santa, a história de Rosa Egipsíaca. Rosa Maria Egipsíaca de Vera Cruz é certamente a mulher negra africana do século XVIII que mais documentação possui, detalhando sua vida, sonhos, escritos e paixão, tanto na África como na diáspora afro-americana e no Brasil. É a primeira afro-brasileira a escrever um livro, do qual restam algumas páginas manuscritas. Dos seus 46 anos de uma fantástica existência, 20 se deram na cidade do Rio de Janeiro, de 1725 a 1733. O restante deste tempo se passa em Minas Gerais, para onde é vendida e onde fica por 18 anos, retornando ao Rio no ano de 1751, permanecendo até o ano de 1763, quando então enviada para Lisboa, ficando em cárcere à disposição da Inquisição Portuguesa. Em sua época, foi considerada a maior santa do céu, sendo adorada de joelhos por sacerdotes e toda a família de seu ex-senhor, tendo suas relíquias altamente veneradas, recebendo o título de Flor do Rio de Janeiro. Rosa é uma negra nascida na Costa da Mina, de nação courana, também conhecida como Coura, que desembarcou de um navio negreiro no Rio de Janeiro em 1725. Tinha então 6 anos de idade. Pouquíssimas informações encontramos nos livros a respeito desta nação africana. Dentre as centenas de etnias negras trazidas para o Novo Mundo, foi numa destas batalhas e escaramuças entre essas etnias inimigas que nossa menininha Courá foi pilhada, vendida com outros cativos e despachada no porto de Judá em direção ao Brasil. Nada se sabe sobre a parentela de Rosa. Segundo a própria confessou no Tribunal da Inquisição de Lisboa, não saber quem eram seus pais. Rosa é comprada e mandada batizar na Igreja da Candelária. Seu comprador foi o senhor José de Souza Azevedo. Nesta época, a Igreja da Candelária era uma pequena igreja. No entanto, era certamente a Igreja Católica que mais batizava escravos entre os anos de 1725 e 1726. Dos 444 batismos ali realizados, cerca de 66 por cento eram de negros escravizados. No entanto, entre estes registros batismais, não foi encontrado o registro de batismo de Rosa. Não é difícil imaginar como foram os primeiros anos de Rosa como escrava na cidade do Rio, uma vez que seu trabalho provavelmente consistia em pequenos serviços domésticos, cuidar de crianças, carregar objetos, levar e trazer recados e ajudar nas limpezas da casa ou da cozinha. Neste período, Rosa estava se adaptando à nova língua e aos costumes que deveria aprender, contando apenas com 6 anos de idade. Ela provavelmente sofreu mutilação clitoriana. Isso era uma prática comum em muitas tribos da costa da Mina, de onde Rosa provinha. Aos 14 anos, segundo manuscritos que estão na Torre do Tombo, o senhor de Rosa a violentou
e desonestou, indo. Isso provavelmente era uma regra comum, cometida por muitos senhores contra suas escravas, indiferente às pragas lançadas pelo clero. Depois de a tratar torpemente, a mandou para Minas. Viagem feita a pé e em marcha pesada. Isso se deu aos 8 anos depois da sua chegada a Minas Gerais. Quando Rosa chegou à capitania de Minas, esta estava em seu auge, nos anos de 1733, absorvendo cada vez mais mão de obra escrava. De 1715 a 1727, saíram do Rio em direção a Minas cerca de 26 mil escravos, uma média de 23 mil negros por ano. Entre estes, Rosa. Em Minas, Rosa foi comprada por uma senhora chamada Ana Garcês Moraes, mãe de um de nossos maiores literatos do período colonial, o Frei José de Santa Rita Durão, morando na freguesia do Infeccionado, a 2 léguas de Mariana. Rosa era a única escrava em um plantel de 77 escravos machos. Aos 15 anos, Rosa passou a viver como prostituta, mantendo relações com qualquer homem que a procurasse. E foi graças a este comércio que ela adquiriu as habilidades que a ajudariam em seu futuro. Futuro este grandioso. Essa vida se deu até a manifestação de sua primeira possessão demoníaca. O período de meretrício de Rosa durou dos 15, durou 15 anos ao todo, começando aos 14 anos e indo até os 29 anos. Este serviço foi perfumado por altas doses de almíscar, que era o perfume preferido das mulheres de vida fácil. Aos 30 anos, Rosa foi acometida por uma estranha doença que lhe inchava o rosto, dava-lhe a sensação de um tumor no estômago e lhe causava desmaios. Esta doença a fez abandonar a prostituição. Em 1748, Rosa vendeu todos os seus bens e joias, distribuindo os valores ganhos com a venda aos pobres, passando a levar uma vida beata, frequentando os ofícios divinos e as liturgias, e foi por frequentar essas liturgias e ofícios que Rosa encontrou o Xota-Diabos, que era o padre Francisco Gomes Lopes. Lopes era um padre exorcista nascido em Minho, em 1694. Rosa revelou na presença do padre Francisco Lopes estar possessa por 7 demônios. Segundo Lopes, durante o exorcismo, Rosa caiu contorcendo o corpo de forma estranha e se dizendo que Lúcifer causava infecções no ventre e na face. Quando voltou do transe, Rosa estava vertendo sangue da cabeça, que estava ferida, e se achava aos pés de São Benedito, um santo negro e ex-escravo. Após o exorcismo, Rosa afirma ter várias visões. Diversas vezes ela afirma ter visto Nossa Senhora da Conceição e também afirma ter tido revelações de anjos
sobre uma fonte de águas que águas milagrosas, local em que deveriam ser edificada uma igreja em honra a Santa Ana. A fama de vidente de Rosa se espalhou rapidamente pelas cidades de Ouro Preto, São João del Rei e Mariana. Rosa, certa vez, impediu um missionário capuchinho de pregar e o colocou para fora da igreja, dizendo que ele era o próprio Satanás, o que acarretou para ela uma tortura severa no Pelourinho, em Mariana. Esta tortura a deixou com a parte direita de seu corpo semi-paralisada. Após se recuperar da tortura, diz ter recebido uma visita de Santo Antônio. Esta visão lhe acarreta problemas. Por isso, Rosa volta fugida para o Rio de Janeiro, sendo auxiliada para este fim pelo padre Xota Diabos, que a comprou de sua dona. Eles chegam ao Rio em abril de 1751, onde ela se instala em uma casa em frente à igreja de Santa Rita. Nesta igreja, ela tem uma visão do menino Jesus vestido de um azul celeste com uma tiara pontifícia na cabeça, o que a faz perder os sentidos, caindo ao chão. No Rio, segundo Rosa mesma narra, Nossa Senhora a obrigou a aprender a ler, algo que a Courana prontamente executou com uma dedicação extrema. Contando com o beneplácito do bispo do Rio de Janeiro, em que era admirador de suas virtudes, em 1754 lançou-se a primeira pedra do recolhimento de Nossa Senhora do Parto, aproveitando-se uma pequena capela que existia próximo ao Largo da Carioca, e abrigou uma vintena de moças donzelas e ex-prostitutas, a metade delas sendo mulatas. Elas viviam da doação dos fiéis e dos parentes das recolhidas, seguindo a rotina do ofício de Nossa Senhora. Neste lugar, o recolhimento, as visões de Rosa começam a ficar sofisticadas, pois, segundo ela, o menino Jesus passa a vir mamar em seus seios, vindo depois a pentear-lhe os cabelos, e que trocara com Cristo de coração, sendo feita por Deus mãe de justiça, e que dela dependia ou não a salvação de todas as almas, segundo o seu arbítrio, que segundo o seu arbítrio iriam para o céu ou para o inferno, se fazendo Rosa a nova redentora do mundo.